A cada semana eu vou percebendo alguma coisa errada, uma coisa que está me impedindo de alcançar algumas coisas que eu desejo. Eu contei para vocês aqui no vídeo passado, retrasado, que por que eu modifiquei a forma dessa contagem, né? Em vez de ir contando do 1 até o 365, eu inverti e fiz uma contagem regressiva. Mas eu estava aqui com o meu caderno de Reiki e aqui dentro dele eu tenho uma carta que eu fiz para mim no começo do ano. Foi no final do ano, quando eu participei de uma sessão de manifestação. Então aqui eu escrevi as coisas que eu queria para o meu 2026. A gente já está finalizando esses 6 primeiros meses e é algo que eu não li desde que eu escrevi. Então eu senti que eu precisava olhar o que de fato eu tinha escrito aqui, o que eu tinha colocado como metas para esse ano, o que eu queria alcançar. E aí, quando eu comecei a ler, eu percebi que aqui existe um medo de definir exatamente o que eu quero. Eu sei que isso já é algo que eu venho trabalhando em mim, essa coisa de eu deixar menos solto e definir metas mais concretas. E eu acreditava de fato que se eu definisse metas concretas demais ia ser mais difícil de alcançar, mas se eu voltar à minha vida, eu sempre tive muito claro na minha mente onde eu queria chegar. Mas não de uma forma obsessiva, não essa coisa assim, eu defino o que eu quero, vou dar um exemplo, né? Eu defino que eu quero um carro vermelho de tal marca, de tal... Nunca foi assim, né? Eu defini algo muito específico com todos os detalhes e criei passos para chegar lá. Não, eu sempre defini a sensação. Então, se eu quero um carro, quando eu defini que eu queria esse carro, eu nunca defini que eu queria um carro na vida. Isso nunca esteve nas minhas listas de desejo. Acho que eu só comecei a ter desejo para um tipo específico de carro, ou uma marca de carro, há uns 2 anos atrás, e mesmo assim eu não me apego, não é algo que de fato eu sinta tanta necessidade assim. Mas vamos lá, sempre eu entendi que eu queria algo, e eu entendi como eu gostaria de me sentir em relação àquilo, e eu sempre foquei naquilo que eu queria quando eu tivesse. Então, como eu gostaria de me sentir, e a partir daí eu ia alcançando os meus objetivos. Mas eu tinha claro que era um carro, um apartamento, um lugar que eu queria conhecer, algo assim, um pouco mais abrangente, mas eu tinha essa clareza. E quando eu olhei aqui para essa minha carta, eu vi que talvez eu esteja com medo, talvez não, eu tenho certeza, estou com medo de definir uma meta clara, novamente, né? Por vários fatores que eu vim me desconectando dessa coisa de cocriação, eu meio que bloqueei tudo isso, então eu fiquei com medo de definir coisas claras. E aqui não tem nada que me leve à vida que eu quero. Quer dizer, eu entendo que tem aqui sentimentos, mas, por exemplo, felicidade pela vida, amor pelo mundo, alegria de existir. Isso define algo? Isso me faz ter uma direção, um caminho? Não, nada que eu tenho algo concreto para seguir. Claro, eu quero sentir isso, mas o que eu preciso ter na minha vida para que eu me sinta assim? Então eu não consigo saber se eu estou perto ou longe
disso daqui se realizar, porque nada aqui é claro, nada aqui é um caminho, uma coisa assim mais palpável. Então, quando a gente define essas metas mais abrangentes, assim, eu quero ser feliz. Feliz é amplo e não te conecta a nada. É difícil você mensurar quantos passos você já deu em direção a essa alegria e quando de fato você vai estar lá naquela felicidade. Você não consegue mensurar, então você vai caminhando sem uma direção. E eu percebi que eu estou exatamente nesse lugar. Esse meu caderno aqui do Reiki é um caderno onde eu escrevo todas as minhas metas, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu quero realizar na minha vida e eu envio o Reiki para ele. Não tem só as minhas coisas, tem as coisas da minha família. Eu coloquei como um caderno da família, porque eu acredito que não adianta só eu realizar meus sonhos se minha família não realizar os sonhos delas, faz parte. Estamos em um coletivo e a alegria de um é a alegria do outro. Então, eu defini como o caderno da família. É claro que eu coloco aqui muito mais coisas minhas, mas eu percebi que a minha família tem essa dificuldade também. Todo mundo é muito subjetivo, ninguém coloca uma meta palpável, clara, um lugar que quer chegar. Eu acho que essa é uma questão de, e se eu não conseguir? E se eu vir aqui me comprometer com algo que eu quero e eu não alcançar? Então, vem a frustração, o medo, essa ansiedade que barra a gente, né? Então, eu entendi que é uma questão que eu preciso trabalhar profundamente em mim. Mas olhando aqui no meu caderno, eu separei por áreas da vida na minha parte, né? A maior parte é meu porque eu decidi que eu ia separar por áreas da vida e ia escolher coisas que eu queria para manifestar em cada área. E quando eu olho aqui, a maioria das coisas que eu escrevi aqui também são muito subjetivas. Não tem um lugar onde eu quero chegar, algo específico que eu quero conquistar, algo que eu consiga olhar e falar assim, nossa, eu entendo que eu estou perto ou longe disso, eu já conquistei tantas coisas, então daqui a pouco eu consigo chegar lá. Não, as coisas são muito subjetivas, muito demais. E eu acho que isso é um dos problemas. Será que eu colocaria como problema? Mas assim, isso é uma das coisas que faz com que fica difícil eu entender se a minha vida está mudando ou não. Fica difícil eu entender se eu estou chegando a um lugar que eu quero estar. Eu entendo as coisas que eu gostaria, mas não de forma muito clara. Então, eu percebo que eu tenho muito medo de quando colocar a minha vida perfeita, definir coisas mais claras. E a partir de agora eu vou ter que fazer isso. Não tem jeito. Eu preciso fazer isso. Então, eu sei que não passou quase nada desses segundos 30 dias, né? Porque eu tô dividindo o ano em 30 dias. Mas a mudança, eu não tenho que esperar passar mais 30 dias para então fazer essas mudanças. Eu acho que essas clarezas que estão vindo para mim são coisas que fazem com que eu de fato vá dando passos mais certeiros para chegar àquele lugar que eu quero, mesmo que se eu parar para pensar hoje, eu acho que eu não tenho tanta clareza assim, mas isso já vai me direcionando e a vida é justamente isso. Não esperar a segunda-feira, não esperar o dia primeiro, não esperar aquele momento especial para você fazer a mudança. Se eu tenho que parar aqui, hoje, no meio do caminho, hoje é dia 16, eu vou parar nesse meio do caminho, vou rever tudo isso, vou me organizar, escolher as novas rotas, aquilo que é mais palpável, aquilo que eu consigo trazer de mais concreto, e aí sim eu vou dando os próximos passos. Porque senão vai passar mais 30 dias e eu aqui, será que eu tô indo para algum lugar? Será que não sei o quê? E aí eu vou olhar para essa carta de novo e vou falar, nossa, mas não sei para onde eu tô indo. Então, a partir de agora, eu vou definir algumas metas muito claras, alguns passos que eu preciso e isso eu vou colocar aqui de uma forma muito, muito clara para que vocês me acompanhem e saibam se eu estou fazendo aquilo que eu me propus e quão perto ou longe eu estou daquele lugar que eu quero chegar.
certo? Acho que assim vai ficar mais fácil para mim chegar nos meus objetivos e para você entender quais são os passos que precisa para você adaptar a sua vida e chegar àquilo que você quer. Porque a minha intenção aqui não é ficar, ah, nossa, passou tantos dias e agora... Gente, eu não tô chegando em lugar nenhum. E isso tudo é um medo. E se eu não chegar? Porque, claro, eu posso definir uma meta aqui que eu não alcance. Mas e daí? Pelo menos eu estarei mais próximo a ela. Porque eu sei que eu estou fazendo ações que vão me levar a ela. Pode ser que demore mais tempo do que eu imaginei. Pode ser que as escolhas daquilo que eu preciso fazer não estejam tão alinhadas assim e eu vou precisar readaptar tudo isso, mas pelo menos eu estou seguindo um caminho. Eu não estou perdida e falando, nossa, eu quero felicidade na minha vida. Não tem como você ter felicidade se você não definir o que é a felicidade para você. O que é a felicidade para mim? É eu ter o quê? É eu fazer o quê? É eu viver como? Como é o meu dia feliz? Isso eu tenho que ter muito claro na minha mente. Isso eu preciso ter muito claro. Então vamos lá? Vamos definir essas metas para os próximos dias. Eu vou ver aqui quantos dias faltam para fechar esses 30. E a partir daqui são esses passos que eu preciso dar. Vem comigo. Então tá bom, estamos aqui com o meu caderno, com o computador, porque eu vou definir as metas com vocês. Essas metas são para serem alcançadas quando finalizar esses 365 dias. Esse segundo ciclo de 365 dias, que será no dia 4/5 de 2027. Ou seja, quando chegar nesse dia, eu tenho que ter alcançado tudo isso daqui, tudo que eu for definir, porque eu já defini algumas coisas e com certeza eu vou definir outras, mas pode ser que se eu alcançar antes, eu inclua mais coisas aqui, né? Então, por enquanto, eu escolhi 2 áreas da minha vida, a área financeira e a área da saúde. Até porque a gente começou aqui falando da pré-menopausa e toda essa questão, e eu quero continuar, porque é um período em que eu estou transitando, então vai ter muita coisa aí que vai acontecer, e eu quero chegar na menopausa bem, tendo qualidade de vida. Então vai ser um processo que eu quero compartilhar com vocês. Na parte financeira, eu defini 2 coisas. Primeiro, eu quero finalizar o curso de Reiki, que só falta, na verdade, o trabalho final, que é onde eu me formo na mestre de Reiki, e aí eu posso, se eu quiser ensinar outras pessoas, passar o Reiki adiante. Não sei se eu vou fazer isso, mas eu quero finalizar, porque finalizando as minhas meditações de Reiki vão melhorar, com certeza, vai ser muito interessante para mim completar a outra meta, que é monetizar 3 canais. Um dos canais é esse, o outro canal é o Me Reconectando, que é um canal onde eu coloco meditações, eu colocava, ele tá parado, então eu quero retomar e vou começar a incluir aí o Reiki dentro dessas meditações. E o outro canal é um segredo, porque é um canal onde eu não revelo a minha identidade, eu quero mantê-lo assim, ele tem esse propósito, então não vou compartilhar aqui. As pessoas que encontrarem esse canal vão encontrar porque se interessam por aquele assunto. Mas por que eu coloquei isso como uma meta, uma das metas principais? Porque eu trabalho como autônoma, ou seja, eu trabalho por hora. E isso faz com que os meus ganhos fiquem muito limitados. Porque a gente tem uma possibilidade de tempo para trabalhar durante o dia e todas as vezes que chega férias no meio do ano, férias do final do ano, são meses que tem muitos feriados, como esse ano, nossa, esse ano tá uma beleza, né? Porque além dos feriados caírem todos numa terça, numa quinta, a gente tem muitas emendas aí, também tem a questão da Copa, então tudo isso influencia muito no meu ganho, porque eu trabalho como personal trainer e a gente sabe que a atividade física é sempre deixada de lado nesses momentos, então
ficar dependendo disso limita os meus ganhos e faz com que eu não consiga evoluir muito nessa parte financeira. Então, eu quero ter, além desse meu trabalho, claro, uma outra forma de renda em que eu possa ter tranquilidade. E a internet é uma coisa que eu amo e a gente pode fazer a qualquer momento, de qualquer lugar. Então, sim, eu quero, até o dia 4/5 de 2027, ter monetizado esses 3 canais para criar aí uma segunda fonte de renda. Além disso, eu escolhi a área da saúde, porque a gente já vem aqui conversando sobre essa questão da pré-menopausa e, de fato, eu quero restaurar a minha saúde e chegar na menopausa me sentindo bem, me sentindo disposta, tendo uma vida o mais normal possível, porque nós mulheres sabemos que essas alterações hormonais, elas deixam a gente vivendo quase em um estado vegetativo. Então, eu não quero que isso me limite em tudo aquilo que eu faço, porque acaba refletindo, claro, no meu trabalho, nas minhas relações, acaba refletindo na minha saúde física e mental, porque é um período bastante complicado, então eu quero focar muito nessa parte da saúde. E é outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Como que vai ser esse meu processo para chegar na menopausa com qualidade de vida, com saúde, com disposição, com energia, com força, né? Fazendo com que essas mudanças hormonais não sejam assim algo que me atrapalhe muito. Então, aqui na parte da saúde, que eu pretendo criar uma rotina em que eu pratique atividade física 6 vezes na semana. Você vai falar, ai, nossa, mas você é personal e você não faz. A questão toda aqui é que, como a gente passa muito tempo dentro das academias, né? Aquilo se torna um pouco maçante e é difícil você manter a tua rotina. Então, você está sempre estimulando as outras pessoas, está sempre com foco na meta das outras pessoas e a sua fica meio que de lado. Então, eu consigo praticar atividade física, mas é assim, a cada semana eu vou na hora que dá e quantas vezes dá. Então, às vezes, uma semana eu pratico 2 vezes, às vezes 3. Quando eu consigo praticar 5 é uma alegria, mas assim, eu não tenho uma rotina muito fixa e não me dedico muito a isso, não como eu deveria, né? Então, eu tenho que criar em mim esse hábito. Sim. Até porque eu tenho que ser o exemplo para as pessoas, né, que estão fazendo aula comigo. Então, sim, eu quero colocar como um objetivo 6 vezes por semana de prática de atividade física, sendo que 3 vezes na semana eu vou me dedicar à bike. Ou seja, eu quero chegar a 1 hora de bike. 30 minutos já é um sacrifício. Para mim, não é uma coisa que me agrada. Eu nunca gostei muito de atividades aeróbicas, mas eu preciso começar a incluir isso na minha rotina. Então, 3 vezes por semana, 1 hora de bike e 6 vezes na semana atividade física variadas, né? Mas colocando aí principalmente musculação, porque nesse período da pré-menopausa a gente precisa desenvolver o músculo. E isso tem a ver também com a próxima meta, que é reduzir o meu percentual de gordura. Eu não coloquei aqui quanto, nem de quanto para quanto, porque eu preciso fazer a bioimpedância. Porque a última bioimpedância que eu fiz já faz quase 1 ano. Então, hoje, com certeza, já deve estar alterada. Eu vou marcar para a semana que vem a nutricionista, então eu vou fazer e aí eu vou definir direitinho essa meta de como que eu vou fazer para chegar lá. E também eu quero fazer com que na minha alimentação eu chegue a 0 açúcar refinado. Isso eu já coloquei na minha mente, que é uma das coisas mais importantes nesse momento. E sim, eu quero tirar da minha alimentação por completo o açúcar refinado. Eu já fiz isso com as bebidas alcoólicas há muito tempo atrás, então eu não bebo nada, nenhum tipo de bebida alcoólica. No começo foi meio desafiador, mas hoje em dia para mim se tornou tão natural que não faz falta nenhuma e eu também consigo sociabilizar totalmente tranquilamente, sem precisar beber. Então eu quero fazer com que
o açúcar também seja algo totalmente dispensável na minha realidade. Então, são duas áreas aqui por enquanto, né? Porque eu peguei aqui na internet, encontrei um site, deixa eu abrir aqui, que é rodadavida.net. E nessa Roda da Vida, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui você pode fazer a sua roda da vida, ou seja, em cada área você vai colocar o grau de satisfação que você tá. Por exemplo, carreira e trabalho, né? A satisfação no trabalho e crescimento profissional. Aqui eu vou movendo essa barrinha e eu coloco aonde eu acho que está hoje. Então, por exemplo, eu tô super satisfeita com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu poderia colocar excelente. Só que quando eu olho, assim, no crescimento profissional, eu vejo que existe uma certa limitação. Eu gostaria de também ter esse outro lado, que é o que eu coloquei aqui. Esse trabalho na internet como um trabalho de fato, né? Não só como um hobby, que hoje é um hobby para mim. Então, eu não vou colocar 100% excelente, eu vou colocar satisfeita, porque eu estou satisfeita sim, eu amo o que eu faço, porém, né, tem essa outra questãozinha aqui, e aí vem para a parte da finanças e dinheiro, segurança financeira e gestão do dinheiro. Eu acho que eu estou fazendo uma boa gestão, eu tenho aprendido muito sobre isso, eu tenho mudado muito minha forma de consumo e a forma como eu direciono o meu dinheiro, porém eu gostaria de ter essa outra segurança, né? Essa coisa assim que nem eu falei, eu fico muito dependente das horas de trabalho, então eu preciso ter alguma outra coisa. Aqui eu vou colocar insatisfeita. Sim, porque daí eu olho para isso daqui e falo, não, eu preciso aumentar essa barrinha aqui. E aí você vai fazer isso com todas as outras partes, saúde e fitness, saúde física e nível de condicionamento. Aqui eu vou colocar insatisfeita também, porque se eu colocar como neutra, satisfeita, não vou ter um estímulo para melhorar. E eu sei que eu preciso melhorar, eu não posso deixar tão solto como está. Então, eu vou colocar como insatisfeita. E aí, eu vou fazer isso com todas as áreas e depois eu posso gerar essa roda da vida e imprimir. E é isso que eu vou fazer agora. Pronto, já imprimi aqui a minha roda da vida e eu vou fazer isso mês a mês. Então, toda vez que fecharmos um ciclo de 30 dias, eu vou vir aqui completar de novo essa roda da vida e observar, né, comparado com o mês passado. Se melhorou, se ficou na mesma ou se diminuiu, porque pode acontecer, né? E automaticamente eu vou ajustando aí as ações que eu preciso fazer para que cada uma dessas metas se concretize. Claro que eu vou olhar melhor aqui a minha roda da vida e talvez eu inclua aqui. Eu tenho que incluir mais alguma coisa. Só essas duas metas, a parte financeira e saúde, eu acho que é pouco para tudo aquilo que eu quero realizar, para a transformação na minha vida. Então, eu vou ter que, sim, incluir mais coisas. Mas eu vou pensar com calma, definir, porque não é assim, só eu quero X coisa. Não. Será que isso tem a ver com a minha vida, com a vida que eu quero realmente, de fato, viver? E como eu sigo muito a lei da atração, eu também quero que tudo isso esteja alinhado com o meu bem-estar, com a minha alegria. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha roda da vida, mas eu vou mostrar só a parte de cima, que é a parte onde está relacionado com essas duas metas, tá? As outras que são a parte mais de família, relacionamentos, outras partes eu vou deixar de fora porque elas não têm relação com o que eu vou compartilhar aqui. Quem sabe futuramente, se eu encontrar uma meta específica sobre isso, eu vá abrindo essa minha roda da vida, mas por enquanto a gente vai focar só nessas duas partes. Então vamos lá. Aqui está a minha roda da vida, feita no dia 16/6/2026.
Nossa, olha quantos 6 aqui. E eu estou no ano 6, então tem algo muito importante aqui para mim. Eles separaram aqui a parte da saúde. Geralmente a roda da vida ela vem dividida assim, né? As 3 partes aqui são da mesma área, as 3 aqui são da mesma área. Aqui não tá meio bagunçado. Então, eu vou destacar a parte da saúde e a saúde aqui. Porque é saúde e fitness e aqui saúde mental e emocional, que para mim elas estão interligadas, tá? Pelo menos nesse meu ponto de vista, nesse momento, elas precisam andar juntas. Aqui é carreira e trabalho, finanças e dinheiro, e aqui é contribuição, impacto e espiritualidade, eu vou deixar como uma área só e elas têm a ver sim com a parte principalmente da carreira e do trabalho, né? E das finanças também e do dinheiro. Então, para mim, essas duas estão muito conectadas com essa. E essa está conectada com essa. E ficou dessa forma a minha roda da vida. Percebe que na saúde e fitness eu deixei bem baixa, como um lembrete de que eu preciso me dedicar muito mais a essa área. Na parte de finanças e dinheiro também, porque é algo que eu vejo como um limitador que eu tenho hoje e eu preciso melhorar isso daqui. Na carreira trabalho, eu coloquei uma pontuação mais alta porque eu sou bem satisfeita com o meu trabalho, mas eu gostaria sim de construir a minha carreira aqui na internet também. A saúde mental e emocional, como está muito ligada com essa minha saúde, essa questão da pré-menopausa, então é algo que eu tenho que trabalhar muito mais, porque essas alterações hormonais, elas afetam bastante isso. Então, automaticamente, quando eu aumentar aqui, isso aqui vai também aumentar, mas eu ainda sinto que minha saúde mental e emocional está melhor do que a parte física. E aqui do lado eu deixei essas duas áreas que apesar de eu não ter colocado nenhuma meta, quer dizer, eu acho que eu coloquei, porque a parte do Reiki, né, o finalizar o meu curso do Reiki tem a ver sim com a espiritualidade, eu desenvolver mais essa minha espiritualidade e a parte da contribuição e impacto que tem muito a ver com esse meu trabalho aqui na internet, porque eu tenho certeza que tudo isso que eu compartilhar aqui vai sim contribuir com muitas pessoas, muitas mulheres que também querem melhorar a sua vida de uma maneira geral. Percebe que só com essa pequena mudança de perspectiva, eu poder olhar aqui para a minha roda da vida, eu olhar aqui para as minhas metas finais, já me coloca num lugar de agora eu posso entender o passo que eu preciso dar, agora eu posso definir melhor quais são os passos que eu preciso ir dando, trilhando, qual o caminho que eu preciso trilhar para alcançar essas metas. E é muito visual a roda da vida, né? Aquela coisa que ela te mostra, poxa, olha, tá lá embaixo nessa área, eu preciso me dedicar um pouquinho mais. Ela traz essa sensação de que eu quero deixar uma roda da vida mais redondinha, assim, né? A gente sempre vai ter áreas que vão estar acima, vai ter áreas que vão estar abaixo, e isso é completamente normal. Eu acho que é muito difícil você não ter essas pontas, mas quando você tem algo um pouco mais equilibrado, porque minha roda da vida está bem desequilibrada, a gente se sente mais satisfeita, porque uma coisa tem a ver com outra. Percebe que se eu mudo uma área da minha vida, as outras meio que vêm, né, como uma bola de neve na sequência. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar esses meus vídeos, essas minhas ações para a mudança, olhando aqui para essa roda da vida, olhando para essas metas finais. Eu vou definir melhor os passos, porque agora eu tenho mais clareza. E em cada vídeo eu vou compartilhando com vocês o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. Eu vou fazer tipo um checklist assim, e aí eu mostro os momentos que eu consegui fazer e vou dando check ao lado. E aí, de repente, eu faço de uma forma que a gente consiga ver o que eu cumpri, o que eu não cumpri, o que está sendo mais fácil, mais difícil, se eu mudei alguma meta, enfim.
a gente vai se adaptando e vai aprendendo a fazer isso juntas. Uma coisa que eu não falei, né, que por que para mim é tão difícil seguir uma meta tão, não seguir uma meta, mas seguir uma rotina tão fechada e tão fixa. Primeiro porque eu sou mãe, meu filho tem 10 anos e ele é um filho atípico, então assim, demanda, não tenho como fingir que isso não existe, né? Não tenho como olhar para uma pessoa que consegue ter uma rotina de acordar tal horário, fazer todas as coisas. Não, a minha vida ela é muito assim instável, então tem momentos que está fluindo tudo muito bem, tem momentos que não flui nada fácil. Meu trabalho ele tem horários muito flexíveis, porque quando um aluno desmarca, ele vai querer marcar num outro horário e às vezes desmarca assim, para amanhã ou de manhã tá mudando o horário da noite, então aquilo que eu me planejei não funciona direito, então eu me adapto muito mais aos meus alunos do que eu gostaria, mas sim, eu preciso fazer isso e aí acaba atrapalhando, dificultando a minha rotina, até por isso que a minha rotina de treino fica meio bagunçada, porque eu posso até pensar em fazer sempre no mesmo horário, mas quem diz que esse mesmo horário está disponível todos os dias? Ou seja, a minha vida fica sim mais difícil, eu tenho que ter um cronograma um pouco mais flexível, só que esse um pouco mais flexível ele também atrapalha na conquista das minhas metas, mas é isso. Eu acho que dá para trilhar caminhos sim, eu acho que dá para conseguir construir coisas sim, mas com um olhar diferente daquelas pessoas que têm um cronograma bem mais fechadinho, assim, que consegue fazer tudo uma rotina muito fixa, né? Aí todo dia eu acordo tal hora e faço tal coisa e não sei o quê, e até tal hora já tá tudo pronto. Nossa, para mim não dá. Então eu espero inspirar você que também tem uma rotina louca, né? Que não depende só de você, que depende de vários fatores para que as coisas aconteçam. Inspirar você a olhar para os seus sonhos e também querer realizar eles, né? Não deixar sempre para depois, porque nós, mães, acabamos deixando nossos sonhos para depois, porque temos várias outras prioridades aí na frente, mas eu acredito que quando a gente consegue focar nos nossos sonhos ou colocar esses sonhos também como prioridade dentro de tudo isso que a gente vive, a nossa vida flui com mais leveza, porque a gente está se cuidando, a gente está se olhando, a gente está se colocando como uma prioridade e isso faz com que nos tornamos melhores pessoas e melhores mães, né? E não aquela mãe frustrada que desconta toda a sua frustração em cima da família, dos filhos e de tudo porque está sobrecarregada. Então, criar uma rotina com leveza, mas ter clareza das nossas metas e nossos sonhos, não deixar nossos sonhos de lado, faz com que a nossa vida flua de uma maneira muito mais gostosa de viver e nos traz essa sensação de que estamos evoluindo, conquistando as coisas que queremos, nos transformando na pessoa que a gente sempre sonhou viver. Porque a gente precisa também sempre olhar e cuidar da gente. É isso. Eu acho que agora eu entendi um pouquinho mais, estou com um pouco mais de clareza, mas sim, isso é uma coisa que não é fixa, né? A gente vai aqui se conhecendo, se moldando, se recriando e a cada dia evoluindo um pouquinho mais. Então, bora, porque eu estou muito animada para fechar mais esses 30 dias, agora com mais clareza e mais alinhamento. E bora conquistar cada um dos nossos sonhos.